tudo bem? O tema do vídeo de hoje é sobre a carreira no IPAM, IPAAN, como vocês preferirem chamar. A gente vai entender um pouco como é que funciona a evolução da carreira lá na Secretaria do Meio Ambiente do Amazonas e com o concurso aberto também a gente tem o IPAAN, né, com inscrições até o dia 30 desse mês. Então, fiquem atentos, inclusive, para essa data, tá bom? Para vocês não perderem o período de inscrição. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre evolução, a carreira, como é que vai funcionar depois que vocês estiverem dentro do órgão, tá bem? Eu me chamo Daliane, faço parte da equipe Soma e estou aqui para ajudar vocês a entenderem um pouco, né, dessas questões sobre concurso público. E primeira coisa, onde que a gente encontra essas informações sobre a progressão de carreira, sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração do servidor do Instituto? A gente encontra principalmente dentro do site do IPAAN. Então, vocês conseguem acessar lá na página inicial, procurando por plano de cargos, carreiras e remuneração, e tem esse rol de documentos que foram as minhas principais bases de pesquisa, tá? Mas, principalmente, a principal ponto e fundamento que eu utilizei para analisar como é que é a carreira do servidor foi a Lei 6.868 de 2024. É uma lei recente, novinha, então foi uma atualização, né, recente, sobre esse crescimento do servidor dentro do Instituto. E aí, qual é o objeto dessa lei? Qual é o objeto de análise aqui para a gente? Bom, primeiramente, a gente tem que entender o que funciona dentro dessa lei, né? O que ela vai objetivar. Então, ela é um instrumento de ações, né, de alinhamento específicos para o desenvolvimento e valorização do servidor público para o Instituto, certo? Então, tudo foi pensado para o Instituto. E sobre a carreira, quais são os cargos que existem dentro do Instituto? Bem, essa lei que eu mencionei anteriormente, a 6.868 de 2024, ela traz o artigo 4º, criando a carreira de especialista em meio ambiente do IPAAN. Então, é uma carreira só, mas ela é organizada em uma única classe com 10 referências remuneratórias, reunindo cargos de nível superior, o médio e fundamental. Então, existe uma única classe, que é a de especialista de meio ambiente, mas você pode avançar em 10 referências. E mais à frente a gente vai entender como é que é essa evolução. Os cargos eles foram divididos em nível superior, nível médio e nível fundamental. Para o nível superior existe o cargo de analista ambiental. Para o de nível médio, assistente ambiental, e nível fundamental, auxiliar ambiental, mais voltado para a área ambiental, mas tem outras vagas também para nível fundamental. E aí, a lei cria esse quantitativo de vagas para cada um desses cargos específicos, né? O ingresso é exclusivamente via concurso público, e aí ele pode ser apenas de provas ou provas de títulos. No caso de IPAAN, são só provas, certo? Provas objetivas. E como que é a remuneração inicial? É algo muito importante que a gente está muito interessado, né? A composição da remuneração, ela é com vencimento base, mais gratificação ambiental, que a gente vai ver já já também. Os valores iniciais para esses cargos, né, de variação de formação dentro do IPAAN é analista ambiental, R$ 11.692,92 centavos, assistente ambiental, R$ 4.094,56 e para auxiliar ambiental é R$ 2.815,52 centavos. E aí, eu tinha falado, né, no slide anterior sobre essa gratificação ambiental e o que ela é. A gratificação ambiental, chamada também de GRAM, ela é atribuída aos servidores do quadro pessoal, né, quem passa para o IPAAN, que desenvolve atividades típicas de seu respectivo cargo. Então, analista ambiental, o auxiliar ambiental, certo? E esses valores da gratificação ambiental, eles são calculados em cima do vencimento base, tá? Existem dois tipos de gratificação ambiental. O primeiro é o GRAI. Não sei se a gente pode chamar assim, mas eu acho que sim. É a gratificação de incentivo à qualificação. E ele é mais específico para as pessoas que vão entrar naqueles cargos de nível fundamental e médio. A gente não tem cargos para nível fundamental, né? A partir do ensino médio.
Então, esse daqui está valendo para esse. E aí, como é que funciona? Para o IPAAN, não existem cargos, né, nesse concurso que a gente está com o edital aberto para nível fundamental, tem apenas para nível médio. Então, esse GRAIC, ele funciona também para esse nível médio. E aí, como é que é essa questão dessa gratificação? Vamos supor que você entrou com o ensino médio e aí o órgão te incentiva a seguir, né, a fazer o ensino superior. Feito o ensino superior, você passa a ser remunerado por essa formação. Então, você vai ter 20% a mais do seu salário em cima do vencimento básico, certo? Então, funciona dessa forma. E aí, não é cumulativo. Vamos supor que você entrou com o ensino médio, fez a graduação, ganhou mais de 20% do base, e aí depois você fez uma especialização. Não quer dizer que você vai somar os 20% do ensino superior mais os 25% da especialização. Não. Os 20 do ensino superior, ele fica de lado e passa a valer os 25% da especialização, tá? Bem, e para quem entra já com nível superior, né, com uma graduação, existe a gratificação de curso, que incentiva ao servidor público, né, a fazer especialização, mestrado, doutorado, e aí da mesma forma como o anterior que eu expliquei, não é cumulativo. Se você faz especialização, você passa a ganhar 25% a mais. Se você faz o mestrado, você passa a ganhar 30% a mais, não se soma. Fica valendo o do mestrado, que é superior à especialização. E aqui a evolução da carreira, né, o salarial, durante as referências, né, que são aqueles níveis. Você tem um crescimento de nível horizontal, já vai ver mais, e aí funciona dessa forma. Primeiro, você inicia como analista ambiental, por exemplo, ganhando R$ 11.692 e pode chegar até R$ 17.127, né? Já para o cargo de assistente ambiental, você inicia ganhando R$ 4.094 e pode chegar até R$ 6.350. É uma evolução bem significativa. E para o auxiliar ambiental, que não tem vaga para esse concurso, mas existe dentro da carreira, né, do cargo do IPAAN, você começa ganhando 2.815 e pode chegar até 3.516. Lembrando que todos esses podem crescer o valor se você continuar crescendo, né? Se formando, se capacitando tecnicamente. E aí, como é que é essa evolução do salário? Ela ocorre de forma horizontal, chama-se progressão horizontal, que é a mudança de referência do 1 até o 10. E ela acontece no exercício de 3 anos. Então, a cada 3 anos de efetivo exercício do servidor, você passa a ter essa nova referência e nova remuneração. Tem alguns critérios para isso. O primeiro deles é o desempenho funcional, por meio do sistema permanente de avaliação de desempenho, que você tem que ter um aproveitamento mínimo de 80%, né? Igual ou superior a 80%. Que é você fazer um trabalho bom, né? Lá dentro, ter um bom desempenho dentro da sua função. Ter presteza no serviço, né? No exercício das funções e produtividade. Aí, no artigo 19, parágrafo 5º, fala o seguinte: e durante o estágio probatório, o servidor não fará jus a essa progressão horizontal, certo? E o processamento dessa progressão, ela fica a cargo da Comissão de Progressão Funcional, que é composta também por servidores públicos do próprio Instituto. E aí, o que o IPAAN oferece internamente para que você cresça, né? Para que você alcance esses níveis, essas referências maiores, né? Existe um plano de desenvolvimento institucional que tem duas pontos bem importantes, que é o Programa Institucional de Qualificação, que vai integrar os novos servidores, vai garantir condições para a realização profissional dele, né? Tem esse incentivo do GRAM, que incentiva que o servidor busque aumentar o seu nível técnico, né? Se qualificar mais ainda, fazendo uma especialização, mestrado, doutorado. E aí ele institui esses mecanismos de crescimento de servidores, formações internas também são exemplos. Além desse programa, tem o sistema de avaliação de desempenho. E é o que é avaliado, né? Desse processo, que é um processo pedagógico, participativo, que abrange de forma integrada uma avaliação
do servidor especificamente, né? Como que ele está fazendo as atividades dele e como que as atividades da instituição estão sendo atingidas por esse servidor, né? Se ele produz bastante, a instituição, consequentemente, tem uma boa produção. Então, o sistema de avaliação vai verificar tudo isso. A lei também estabelece uma função gratificada, que são funções de direção, funções mais gerenciais, né, de chefia ou assessoramento, que são exclusivas para concursados. O pessoal que é comissionado, por exemplo, não faz jus a essa função gratificada. Então, você pode começar ganhando de 1.240 e chegar até R$ 2.400. E quais são as perspectivas dentro do IPAAN, né, dentro do Instituto? A primeira delas que a gente pode destacar fortemente é a estabilidade, né, que é garantida após os 3 anos do estágio probatório. A gente também passa por uma avaliação dentro desse estágio probatório e precisa que a gente dê um retorno, né, uma média de avaliação igual ou maior 70%. A gente também pode esperar qualificações, incentiva qualificações, porque a lei institui o programa institucional de qualificação, né, garantindo esse incentivo para que o servidor ele continue se aprimorando tecnicamente. E hoje a gente está vivendo um cenário de fortalecimento das questões ambientais, né, na preocupação da luta contra os problemas ambientais. Então, o órgão está se fortalecendo, o Estado do Amazonas está se fortalecendo, vai ter esse concurso e o da Secretaria, né, para, em conjunto, né, trabalharem para enfrentar esses desafios globais de mudanças climáticas, que aumenta bastante a relevância do servidor, né, a importância técnica do servidor. E para quem o IPAAN faz sentido, né? Para quem ele faz sentido você fazer esse concurso. E para quem o IPAAN faz sentido, né? Você tem que ver se se encaixa dentro do seu perfil e ver se você quer mesmo fazer esse concurso. Tem várias opções de concurso aí da área e tal, mas faça essa análise, veja se faz sentido que você quer para a sua vida. Então, o perfil é daqueles profissionais que querem estabilidade, né, no serviço público, que tem um propósito ambiental, são pessoas que estão dispostas a trabalhar com monitoramento, fiscalização, com a gestão dos recursos ambientais, e pessoas que queiram trabalhar de frente com a proteção do maior patrimônio ambiental do mundo, né? A gente pode chamar assim, uma riqueza que existe nesse estado, né, com o bioma Amazônia. Então, são pessoas voltadas para esse perfil que faz sentido fazer esse concurso. E como usar esse concurso de forma estratégica? Primeiramente, usar ele como uma porta de entrada, né? A gente tem uma remuneração atrativa já no início da primeira referência, um valor muito bom para analista, por exemplo, mas os outros também são muito bons porque tem uma evolução no salário que vai receber. A autoridade técnica, você passa a se tornar um profissional de referência estadual e nacional também, vamos dizer assim, né? Em questões sobre a Amazônia, o que valoriza muito futuramente sua formação, seja para evoluir para uma criação própria de consultoria ou alcançar outros concursos, né, de nível maior. E a estabilidade financeira, né? O regime estatutário traz esse fim da insegurança para a gente. Então, se você está buscando isso de forma estratégica, esse concurso pode ser uma boa pegada. E aí, queria ressaltar para vocês que é importante, né? Passar é importante, mas entender onde você está entrando, entender o instituto, entender a área ambiental é o que vai fazer você entrar e ficar, tá? Queria agradecer a atenção de vocês. A gente está disponível para tirar dúvidas. Perguntem para a gente lá no Instagram do Soma, por e-mail. Tirem todas as dúvidas e esclareçam para que vocês façam uma boa escolha para realizar esse concurso ou qualquer outro também, né? Obrigada pela atenção e desejo ótimos estudos para vocês, um ótimo 2026, tá? Tem muita oportunidade vindo aí e vamos com Soma que vai dar tudo certo.